Meu amigo, minha amiga, eu vou dizer que a tarde de ontem foi de muita correria, de um susto grande, pânico, medo, para quem estava no hospital de trauma Senador Humberto Lucena aqui na capital. É só o principal do estado. Um princípio de incêndio em um aparelho de ar-condicionado fez com que pacientes, acompanhantes, médicos, enfermeiros e quem estava lá dentro da unidade precisassem evacuar com muita rapidez. A Vanessa Costa está lá em frente ao hospital e traz mais informações para a gente sobre tudo o que aconteceu. Ô Vanessinha, foi uma tarde que eu vou dizer, viu? Para nunca mais ser esquecida, principalmente para as pessoas que estavam lá dentro, Vanessinha. Bom dia para você, bem-vindo ao Correio Manhã e bom trabalho. Bom dia, João, para você, para todo mundo que acompanha nosso Correio Manhã, uma verdadeira tarde de aflição, João. Aconteceu ontem, no domingo à tarde, 1º de dezembro, um princípio de incêndio aqui no Hospital de Trauma, que é de onde falamos. Esse princípio de incêndio se deu em um curto-circuito que afetou um ar-condicionado da unidade e esse ar-condicionado presente em uma ala de enfermaria acabou afetando a enfermaria e as alas laterais. A gente consegue ver resquícios aqui, evidências desse princípio de incêndio, porque existem marcas ali na parede onde houve o curto-circuito. A área também está isolada, devido ao atendimento ontem. O próprio Corpo de Bombeiros deve ter isolado essa região para garantir segurança na tarde de ontem, para garantir a evacuação segura desses pacientes. Então houve esse incêndio, a gente consegue ver marcas, a parede está escura, existe uma parte ali do gradil que foi retirada, possivelmente nessa contenção, e o princípio de incêndio foi controlado ainda ontem por volta das 5 horas da tarde, mas enquanto tudo acontecia foram momentos de aflição. Os pacientes que estavam dentro do hospital nessas alas afetadas, porque na verdade, como foi um princípio, é bastante fumaça, e essa fumaça é extremamente nociva, principalmente para pacientes que estão com ventilação mecânica. Então, pacientes graves que aqui estavam foram realocados para outras unidades hospitalares e pacientes que estavam em atendimento naquele primeiro momento foram levadas para a parte da frente do hospital, diversas macas levadas ali para a parte do L-ponto do hospital, a parte da frente em atendimento. E ontem, Rafaele Leite, a nossa colega, esteve por aqui e ela faz uma descrição de como tudo aconteceu. Ela esteve exatamente nesse momento de movimentação mais intensa na tarde de ontem e vamos acompanhar esse relato dela. Hospital de Trauma da capital, e olha a correria. A gente percebe a equipe toda mobilizada do Hospital de Emergência e Trauma, enfermeiros, médicos, corpo de bombeiro, técnicos, polícia militar. Uma grande operação está sendo feita aqui na unidade de saúde após o controle das chamas e todo mundo mobilizado para colocar os pacientes dentro da unidade de saúde. A gente percebe o corre-corre dos maqueiros para que os pacientes, principalmente os pacientes que estão com a saúde mais debilitada, para que tudo acabe bem. As pessoas que estão acompanhando os pacientes, elas vão ficar aqui do lado de fora. A gente percebe ali na entrada do hospital um pequeno tumulto, muita correria mesmo, inclusive por parte do SAMU, até porque as ambulâncias chegam, muita gente ainda não sabendo da situação. Então a gente percebe momentos de muita tensão aqui na unidade de saúde. Pedir para o nosso cinegrafista mostrar, para vocês terem ideia, paciente aqui com a situação delicada, esperando, tentando entender realmente o que está acontecendo. Aqui do outro lado, muitos acompanhantes, os familiares que já souberam da situação e esperam aqui. Então, uma tarde muito complicada, delicada, aqui no Hospital de Emergência e Trauma da capital.
Então, como vocês acompanharam aí, a gente quase chega a sentir tamanha aflição. Realmente foi uma movimentação muito intensa que precisou mobilizar a equipe do hospital em ação rápida para poder evacuar essas áreas afetadas. Também o serviço do Corpo de Bombeiros que veio até aqui realizar a inspeção do local, né, garantir que a segurança fosse mantida após tudo que aconteceu. E como vocês viram, uma movimentação bem intensa na hora. Então, a gente também conversou ontem com acompanhantes, porque além dos pacientes que foram evacuados, acompanhantes que estavam ali dentro desse serviço hospitalar também foram levados para fora, continuaram acompanhando os respectivos pacientes ao lado de fora do hospital de trauma. E nós conversamos com 2 deles, uma esposa que estava com seu marido internado e um bombeiro civil que também acompanhava um familiar. Vamos ouvir o que eles disseram. A gente estava lá em cima, de repente, só vi um negócio de uma catinha de fumaça, um fumaceiro. Aí estão dizendo que foi um ar-condicionado. Desespero grande, porque meu esposo de cama, tinha gente cirurgiado, precisando de ajuda, teve gente levantando da cama para poder sair do quarto. Estava acompanhando meu pai quando de repente a gente escutou alguma gritaria e de repente o sinal, o alerta de princípio de incêndio. Então de imediato a gente evacuou o local que a gente estava, começou a orientar o pessoal a se retirar. Muita fumaça no local, muita fumaça mesmo. Daí começou o combate ao incêndio, né? Conseguimos ajudar o pessoal até o bombeiro militar chegar. Graças a Deus o bombeiro chegou rápido e conseguiu conter as chamas. Foi um susto grande? Grande. Cena de filme, uma coisa jamais vista em toda a minha vida. Que? Correria? Correria, gritaria, muita fumaça, o pessoal desesperado. A gente teve que manter a calma para poder ajudar nesse momento, porque é uma coisa, como você está vendo aí, ó, é impressionante. Cadê seu pai? Meu pai está na área vermelha, graças a Deus, ele está isolado do pessoal por enquanto. Daqui a pouco a gente vai procurar saber mais dele. Nunca imaginou? Nunca, jamais passar por isso, jamais na minha vida passei. Mas graças a Deus, mesmo estando com meu pai, acompanhando ele aqui, eu pude contribuir de alguma forma para que essas pessoas pudessem estar aqui sãs e salvas também. Como foi um princípio de incêndio, a fumaça se alastrou por várias alas e é um dos elementos nocivos e muito nocivos aos pacientes. Então, por isso foi evacuado, né, os ambientes onde foram afetados e também alguns pacientes foram transferidos. Por volta das 5 horas da tarde, a situação aqui já estava em solução e a gente também tem uma fala do secretário Ari Reis, que detalha mais sobre essas medidas tomadas após o ocorrido. Nós já conseguimos controlar, a fumaça se espalhou por algumas alas do hospital e por precaução nós transferimos esses pacientes. Cerca de 15 pacientes foram transferidos através das ambulâncias do governo do estado, do SAMU municipal, para os hospitais Padre Zé, Hospital Metropolitano, Hospital Edson Ramalho e Trauminha aqui em João Pessoa, né? São esses 15 pacientes, eles foram realocados porque o estado de saúde deles é mais grave? Exato, todo o princípio de incêndio, e nesse caso aqui foi no ar-condicionado, então nós tivemos muita fumaça dentro da unidade. E essa fumaça é prejudicial para quem está em ventilação mecânica, são os pacientes entubados. Então, por precaução, para não agravar esse caso, nós transferimos todos. Não necessariamente eles foram transferidos porque as alas ou as UTIs foram atingidas por esse princípio de incêndio, apenas por precaução para não se agravar devido à fumaça. Aflição aqui ontem à tarde no Hospital de Trauma, né, um dos hospitais de referência do nosso estado, em fraturas, em procedimentos cirúrgicos também, com um número altíssimo de internações dentro do hospital, né, um número que pode ter sido atingido aí devido a esse princípio de incêndio, mas a gente destaca também a importância da manutenção, porque os alarmes foram disparados, foi notificado esse princípio e o risco a quem estava dentro da unidade, né, e por isso a evacuação acabou acontecendo de forma rápida e eficaz para que ninguém tivesse ali lesões secundárias quanto à fumaça ou quanto à situação mesmo ali de aflição daquele momento. Então, como dito, né, por volta das 5h da tarde, a situação do incêndio em si, do princípio de incêndio em si já havia sido controlada. Então, nesse momento a unidade funciona normalmente, o acesso não está restrito, o acesso está garantido e esses 15 pacientes aí que estavam em estado mais grave, que poderiam ter sido afetados pela fumaça que fica, né, reincidente, fica remanescente nas alas da enfermaria, foram transferidos para as outras unidades do governo do estado e também da gestão municipal. Então essa é a atualização aqui no Hospital de Trauma, um susto grande ontem, né, uma aflição, mas a contenção e a resolução tanto da equipe do Hospital de Trauma como do Corpo de Bombeiros e as forças associadas para que tudo voltasse à normalidade e a correr bem aqui no hospital e os pacientes pudessem voltar
voltar a serem atendidos na qualidade que já eram atendidos anteriormente à situação. João, volto com você. Até porque, Vanessinha, é impossível você dentro de um hospital, obrigado, valeu pelas informações, você vê a correria aqui, ó, você dentro de uma unidade grande como essa, você vê uma fumaça, é impossível você não pensar no pior. A gente vê aí em várias partes do Brasil e do mundo grandes tragédias, né, envolvendo fogo, incêndio, e num lugar confinado como esse, eu estou falando de um hospital, como eu disse, grande, com várias alas, vários corredores. Eu tive o prazer de conhecer, né, o hospital de trauma em detalhes. Eu passei por várias alas, por vários departamentos. É muito grande, gente. Para quem não conhece, não tem noção do que eu estou falando. Então você imagina, a fumaça, chega alguém, grita, fala que é incêndio, você imagina só a correria primeiro para tirar as pessoas dali de dentro. Pessoas acamadas, né, pessoas com aparelhos ligados, e quando se fala em incêndio, o negócio é muito rápido, porque é um local que tem muito material inflamável. Então você pensa só, a correria, o desespero, e foi assim, ó, desse jeito. As pessoas evacuando do lado de fora, tirando, né, pacientes acamados. Você imagina, ainda bem, graças a Deus, que só foi um princípio de incêndio, um começo nesse ar-condicionado, que logo, né, pessoas, a brigada de incêndio do local já conseguiu conter, mas até essa informação chegar, a correria foi muito grande. E esse não foi o primeiro princípio de incêndio, teve um outro no comecinho do mês passado, dentro do hospital de trauma. Por isso que a Vanessinha falou agora em manutenção. A manutenção é importante em todos os setores, não é só no ar-condicionado não. Tem que prestar atenção em todos os setores, no hospital, na minha casa, na sua casa, é muito importante. Nessa edição ainda, a gente volta a falar mais sobre esse princípio de incêndio no principal hospital aqui do nosso estado. Foi correria.